Chegamos à lição de número 10, cujo título Trabalhar e Vigiar. O texto base, Neemias 4, de 13 a 18. Certamente no exame que cada um de vocês já fizeram do texto da lição, já percebeu que o autor usou exatamente as duas palavras do texto, do título da lição, trabalhar e vigiar, para caracterizar as divisões da lição. Eu vou ler a leitura do texto base e vamos perceber que é uma referência aos passos que caracterizam o título desta lição. Neemias 4, versículos de 13 a 18. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. O trabalho de Neemias fica bem claro nesses textos por ele mencionados, seria a reconstrução dos muros de Jerusalém. Chegou àquela cidade e ele agora começa a focar exatamente naquilo que era o seu trabalho, a reconstrução dos muros de Jerusalém. A situação de Jerusalém encontrada por Neemias era desanimadora. Poderia perceber que sem Deus eles não conseguiriam fazer aquilo que era necessário, porque os muros estavam derribados e as suas portas queimadas. Não havia nada que cercava Jerusalém, só havia o espaço físico, e Neemias agora percebe que os muros estavam totalmente derribados e suas portas queimadas. Esse quadro desolador que Neemias encontra sugere para Neemias que o trabalho que ele tinha que desenvolver começava tudo do zero. É como se a cidade fosse agora construída novamente, e para isso era indispensável que eles confiassem no Deus de Israel. A importância dos muros
nas cidades antigas não era apenas um instrumento para enfeitar aquelas cidades. Os muros eram imprescindíveis para gerar segurança para a população. Lembre-se que, naquele tempo, não havia o uso de armas que nós todos conhecemos hoje e os muros eram um instrumento permanente que gerasse segurança para aquela população. Por isso que, quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém e quis derrotar Jerusalém e, consequentemente, o povo de Israel, trabalhou por destruir os dois elementos fundamentais, o muro e o templo. Neemias era um instrumento humano, e como humano, ele tinha e teve reações tipicamente humanas. No primeiro momento, quando Neemias chega a Jerusalém, ele lamenta e chora. Ligando que esse lamentar e chorar estava ligado às razões que levaram Jerusalém a ser tão duramente derrotada. Era e foi a consequência do distanciamento do povo de Israel do seu Deus. Mas ele não ficou paralisado, só lamentando e chorando. Mas imediatamente depois daquele momento difícil da sua reação enquanto humano, ele se levantou para agir e trabalhar em favor do povo. Ele tinha não apenas a determinação do soberano, que lhe mandou para lá Artaxerxes, mas ele tinha, acima de tudo, a certeza que ele era um instrumento de Deus para fazer aquele trabalho naquele momento. O autor da nossa lição, o pastor Rony Rodrigues, ele usa no seu trabalho para fazer uma comparação entre Neemias e o povo de Israel com as recomendações de também pensarmos nas reconstruções espirituais que somos desafiados. E quando ele fala das reconstruções espirituais que somos desafiados, nós, a igreja nesse tempo, ele lembra que a pandemia que a humanidade enfrenta não é para os crentes ficar apenas chorando e lamentando as consequências que alcançam os crentes também, mas lembrar que nossa parte que nós temos que fazer, não devemos deixar de realizá-la, como aconteceu com Neemias, que pôde contar com o povo na reconstrução do Muro de Jerusalém. Hoje, nós temos a igreja e a sua membresia. A igreja e a sua membresia são os instrumentos de Deus para fazer a restauração dessa época. Para o nosso desafio, pregar o Evangelho e estar alerta com as astutas ciladas do nosso inimigo. Temos que estar sempre atento que o inimigo das nossas almas nunca desiste de querer derrotar e vencer o povo de Deus. Vamos pensar agora no primeiro ponto que o autor trabalha a lição sobre trabalhar
E no versículo 13 que nós já lemos, ele fala exatamente a estratégia que Neemias usou para levar o povo a trabalhar. E a estratégia foi essa. Cada família ia ficar preocupada com a reconstrução do muro em frente às suas casas. Eu já me referi anteriormente ao fato que os muros eram um instrumento de proteção da cidade. Agora, quando na estratégia de Neemias, cada família vai reconstruir o muro em frente à sua casa, isso significava dizer que aquele grupo familiar estava trabalhando na futura proteção da sua própria família. Mas, ao mesmo tempo que cada família iria trabalhar na reconstrução do muro em frente à sua casa, eles não poderiam se descuidar do controle das suas casas e das suas propriedades. Era uma ação paralela. Ao mesmo tempo que a obra do muro se desenvolvia, eles estavam permanentemente cuidando das suas casas, para que prosseguisse também o cuidado com as suas casas, ao mesmo tempo que o muro era erguido. As famílias, para esse trabalho, precisavam estarem unidas. Cada família unida para que a reconstrução do muro em frente à sua casa acontecesse junto com o cuidado que eles teriam que ter com a sua casa. Aquilo que cerca nossas famílias neste tempo pode sofrer diversas influências que podem abalar as nossas estruturas morais e espirituais. Nossas famílias não vivem isoladas dentro da sua própria casa. Como também a igreja como um todo, ela não vive isolada dentro dos seus templos. A igreja vive diante de uma comunidade. A família também. Então, o cuidado que precisamos ter é que as influências externas contrárias à nossa fé não influenciem nem a família, nem a igreja. Quando Israel teve aquela dura queda que terminou com a invasão de Nabucodonosor, tudo aconteceu porque o afastamento de Israel foi seguir os exemplos de povos que não seguiam a Deus. Neste tempo, nós temos um encorajamento, fica muito claro na palavra que Paulo disse à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 58. Não podemos perder o nosso tempo de trabalhar. Aquela expressão diz que nosso tempo de trabalhar conta sempre com a ajuda e a proteção de Deus. A vida cristã precisa ser uma vida de serviço. E há uma referência bíblica que nós temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto está diante de nós uma oportunidade. Não fomos salvos apenas para sermos espectadores na nossa igreja. Nós fomos salvos para prosseguir as tarefas de vencer o inimigo nas mais diferentes frentes que se apresentam. A outra palavra que o autor usa para dirigir a nossa lição é vigiar. E eu vou repetir outra vez o que diz os versículos 16
ao versículo 18, que mostra como que aconteceu esse vigiar, ou seja, o cuidado permanente que aconteceu naquela ocasião. Primeiro versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Israel. Repare, os irmãos, como Neemias trabalhou com muito cuidado, como deveria acontecer o vigiar de Israel para a construção dos muros e as suas casas. E cada grupo tinha uma tarefa específica. Por exemplo, o que ele fez com os mais jovens? E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra. Metade dos jovens estavam usando a sua energia de juventude na tarefa da obra. Mas a outra metade não ficava apenas olhando o que eles estavam fazendo, disse o texto. E a outra metade tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Essa referência de lança, escudo, arcos e couraças eram as armas que eles usavam naquela ocasião. Enquanto uns estavam fazendo a obra do muro, aquela outra metade jovem estava todo o tempo com as suas armas prontas para usá-las se de repente qualquer inimigo viesse ao encontro deles. Isso significa que Neemias não se descuidou da segurança do povo, que na verdade Israel estava cercado de muitos inimigos que não desejavam ver reconstruído os muros, porque a reconstrução dos muros seria o início, claro, da reconstrução de Israel e a volta da nação para o seu espaço. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A ideia de chefe significava os supervisores, de tal maneira que tudo acontecia de acordo com o planejado por Neemias. No versículo 17, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Interessante no versículo 17, quando fala sobre aqueles que estavam no trabalho do muro, trabalho da obra. Ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando na obra, eles usavam uma das mãos para fazer a obra do muro e a outra mão ficava com uma arma para qualquer momento, qualquer imprevisto também está defendendo o seu povo. E o versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Interessante essa referência sobre os edificadores, está ligada àquela primeira parcela de jovens que estavam fazendo o muro propriamente dito. Então, aqui Neemias coloca um plano que aqueles que estavam fazendo o muro, eles não podiam estar desligados da segurança que também precisavam ajudar a executar, pois a sua espada cingida nos lombos, a sua espada estava junto com o seu corpo,
de tal maneira de que em qualquer emergência ela pudesse ser usada. O trabalho desta maneira se completou com o planejamento que Neemias trabalhou junto com o seu povo. Agora vamos pensar num paralelo em relação à igreja de hoje. Duas coisas que ainda pode ou esteja acontecendo em algumas igrejas: apatia e esfriamento espiritual. Um dos hinos do nosso cantor cristão diz assim, numa das suas histórias: quantos que corriam bem, de ti agora longe vão, outros seguem que também frios, sem amor estão. A presença deste quadro na vida da igreja hoje são impedimentos para as ações efetivas da igreja, para aquilo que a igreja precisa fazer. Neemias foi bem-sucedido quando cada um assumiu sua responsabilidade. Repara na descrição dos versículos que nós lemos, cada um tinha uma responsabilidade. Dentro da família, não havia ninguém que não tivesse uma ocupação no trabalho que juntos estariam desenvolvendo. Mas não bastava que Deus, tendo colocado Neemias um plano perfeito, e Neemias estivesse pronto a executá-lo, se não houvesse a cooperação e a participação de todos para que a obra se realizasse. Graças a Deus, o povo se uniu naquele tempo para executar o plano elaborado por Deus através de Neemias. Hoje nós estamos diante de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Essa sociedade carente da graça e da obra de Jesus Cristo na vida deles é o grande desafio permanente para a igreja. Esse desafio está permanente na vida das nossas igrejas. Manter como prioridade a pregação da palavra de Deus. Nós não podemos perder como alvo a nossa prioridade, que é pregar a palavra de Deus. A nossa lição termina com uma sessão que está quase em todas as lições, para pensar e agir. Eu entendo que esta parte final da nossa lição significa instrumentos para a nossa reflexão. E eu traduzi ou converti em 3 frases aquilo que o autor da nossa lição falou que nós devemos pensar para agir. Primeiro, uma vida de serviço eficiente na obra de Deus. Nós devemos nos sentir desafiados a ter uma vida de serviço eficiente na obra de Deus. Isso significa dizer que nós devemos estar sempre disponíveis para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Segundo, vigilância permanente quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo. Nós não estamos numa ilha chamada igreja. Nós não estamos numa ilha chamada casa do crente. Nós estamos no mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou, disse Jesus. Mas, como nós estamos no mundo, nós temos que manter uma vigilância permanente para não sermos derrotados, nem como crentes na sua individualidade, nem como igreja do mundo, da carne e do diabo. E a terceira e última conclusão do pensar e agir que eu defini: o desafio de trabalhar
e vigiar na obra do Senhor Jesus. Esse desafio é permanente. Trabalhar e vigiar para que essa obra, que hoje pode não ser a obra material, mas a obra da construção, do prosseguimento da construção do reino de Deus entre nós. Trabalhar e vigiar. O dia que Deus vier a nós, nos levar, ou na sua segunda vinda, ele deve nos encontrar como crentes, como família cristã, como igreja, trabalhando e vigiando.